Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar na vida e nas ideias de Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, né? Super influente, mas também controverso. A gente tem aqui alguns trechos biográficos, análise dos conceitos-chave dele, e a nossa ideia é tentar, assim, destrinchar o essencial do pensamento dele, sabe? Falar da morte de Deus, vontade de poder, eterno retorno, e também entender por que ele causa tanto debate até hoje. Vamos lá? Com certeza. É fascinante ver como o Nietzsche, ele realmente mexeu com as bases do pensamento ocidental. Ele questionou tudo, moral, verdade, a cultura em si. E olha, essas questões continuam super atuais, né? Totalmente. Vamos começar pela trajetória dele, então. Nasceu em 1844, o pai morreu cedo, teve uma educação de elite e um negócio impressionante, virou professor de filologia clássica, que é o estudo de textos antigos, né? Lá em Basileia, com só 24 anos. Isso é uau. Não, sem dúvida. Muito, muito jovem. E nesse começo, Schopenhauer e Wagner foram figuras-chave. Schopenhauer, tipo, como um modelo do pensador. E Wagner, uma relação intensa, quase paterna. Isso inspirou o nascimento da tragédia, né? Mas o rompimento com Wagner depois foi crucial para ele achar a própria voz, se libertar um pouco daquela influência inicial. Uhum. E a saúde dele, né? Sempre é um problema. Crônica. Isso forçou ele a se aposentar bem cedo, em 1878. Aí ele virou aquele pensador meio nômade, sabe? Viajando, buscando lugar para escrever. Foi um período que ele produziu muito, intensamente, mas que acabou naquele colapso mental terrível em Turim, 1889. Tem até aquela história famosa do cavalo. Sim, exatamente. E depois do colapso, quem cuidou do legado dele, dos escritos não publicados, o tal do Nachlass, foi a irmã, Elisabeth Forster Nietzsche. E olha, a edição que ela fez da Vontade de Poder é muito controversa. Acusam ela de ter distorcido as ideias, sabe? E de ter misturado com o antissemitismo dela e do marido. E para complicar mais, depois o Hitler visitou o arquivo Nietzsche que ela administrava. Isso manchou muito a imagem dele, né? Nossa, sim. Isso levanta uma questão super importante. Como é que a gente separa o filósofo da apropriação que fizeram da obra dele? Muitas vezes de má fé, né? É um desafio constante com Nietzsche. Exatamente. E para entender isso, ajuda a gente a olhar a evolução do pensamento dele. Normalmente se divide a obra em fases, né? Mostra como ele foi se afastando das ideias da juventude e desenvolvendo os conceitos mais radicais. Um deles é o diagnóstico do niilismo. E aquela frase bombástica, Deus está morto. Certo. Mas o que ele queria dizer com isso, assim, na prática? Não era só ser ateu, né? Não, não era só isso. Era um diagnóstico da cultura da época. Para ele, a crença num fundamento maior, tipo Deus, que dava sentido para tudo, para a moral, estava perdendo força na modernidade. Isso criava um vazio, uma crise de valores, o niilismo. A grande questão é, ele só constatou isso ou ele tentou achar uma saída para esse vazio? Entendi. E essa saída, essa superação, seria através da figura do Übermensch, o além do homem. Como essa ideia responde ao niilismo? Isso, precisamente. O Übermensch, ou o espírito livre, representa a capacidade humana de criar os próprios valores, de afirmar a vida sem precisar de, digamos, muletas divinas, transcendentais. É o oposto do último homem, aquele ser conformado, sem grandes ambições, sabe? É a ideia de autossuperação como resposta à falta de sentido. E o que moveria essa autossuperação seria a vontade de poder. Esse é outro conceito central dele, mas que também, nossa, gera muita discussão. Sim, a Willi Zurmart. As interpretações variam muito. Alguns veem como um impulso psicológico básico, sabe? De crescer, de se expandir, de dominar a si mesmo e as circunstâncias. Outros já interpretam de um jeito mais cosmológico, quase. Como se fosse a dinâmica do próprio universo. Um jogo de forças que estão sempre se superando. Nessa visão mais ampla, a vontade de poder seria o motor para a criação de valores pelo Übermensch. Faz sentido conectar as duas coisas. E aí a gente chega na ideia talvez mais estranha dele. O eterno retorno. A ideia de viver tudo de novo, exatamente igual, para sempre.
Isso soa mais como um teste psicológico do que uma teoria sobre o universo, né? É a interpretação mais comum hoje em dia, sim. Menos uma cosmologia e mais um experimento mental radical. Tipo, você amaria a sua vida com tudo de bom e ruim, a ponto de querer repetir ela infinitamente? Aceitar isso seria o amor fati, o amor ao destino, a afirmação máxima da existência, para ele. É um convite para viver de um jeito que você possa desejar que cada instante se repita para sempre. Uau, intensa. Mas interpretar tudo isso não é nada fácil. O estilo dele em aforismos, as metáforas, ele não gostava de sistemas fechados. Definitivamente não é fácil. Tem gente que tenta achar um sistema lógico em tudo, outros que o veem mais como um explorador de problemas sem respostas finais. Até a biografia dele, às vezes acham que é a chave para entender, outras vezes dizem que não tem nada a ver com a filosofia. E essa complexidade toda se reflete em como ele foi recebido, né? Primeiro, a manipulação da irmã. Sim, Depois, a terrível apropriação pelos nazistas. E aí, mais tarde, as releituras na academia tentando resgatar e entender de outras formas. Existencialista, pós-estruturalista, várias fases. certo. Então, para a gente amarrar aqui, Nietzsche é esse pensador radical que viu a crise de valores moderna, a tal morte de Deus, e ele não deu uma solução fácil, né? Mas propôs um caminho difícil, de autoafirmação, de criar valores, de aceitar a vida totalmente, com a vontade de poder impulsionando e o eterno retorno como o teste final. Exatamente. É uma boa síntese. E talvez a reflexão final que a gente pode deixar é como que a gente lida hoje com um pensamento que é tão potente, mas ao mesmo tempo tão fácil de distorcer. O valor talvez não seja achar respostas prontas em Nietzsche, sabe? Mas usar as provocações dele para a gente questionar nossas próprias certezas sobre sentido, valor, sobre existência. Mesmo que isso nos deixe com mais perguntas do que respostas, né? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.